Olá, no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer passo a passo nosso primeiro projeto do treinamento, tá bom? Então a gente vai construir aqui a calculadora do CMS-ST e para isso a gente vai utilizar o Tinter, tá? O TK-Inter que o pessoal fala, tá? Nesse projeto a gente vai utilizar uma classe, a gente vai aprender o conceito de classe, eu vou utilizar a classe para ficar mais organizado o código, vocês vão ver que vão ficar bem mais organizado. E a gente também vai aprender como desenvolver lá um código para enviar o e-mail automático também, tá? Vamos ver se a aula não ficar muito longa, a gente faz tudo num vídeo só, tá? Para dar início então aqui, eu criei um novo projeto aqui no PyCharm, New Project, e coloquei o nome dele de calculadora de CMS-ST. Vocês coloquem aí. E aí eu vou importar aqui o TK-Inter, tá? Então, TK-Inter import. Eu vou colocar um asterisco para ele importar tudo, tá? Import all. Também vou importar aqui o MessageBox. Então, TK-Inter import MessageBox, tá? Basta isso. E agora a gente vai criar aqui uma classe. E eu vou chamar ela de MainWindow. Por convenção, a primeira letra de uma classe, ela é letra maiúscula, tá? É aqui do Python. A gente cria essa classe e eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona uma classe, tá? Fazendo analogia com o sistema aqui, a classe, um sistema ele tem os seus atributos, né? Que são as telas, os botões, né? A navegação, tá? E também tem seus métodos que são, por exemplo, emitir nota, calcular imposto, cadastrar itens, etc. Tá? Então o nosso sistema também vai ter isso. Então a gente vai criar uns atributos do sistema que vai ser a cor, incluir elementos na tela, e depois a gente vai criar métodos, que é o método que vai ser calcular imposto, que vai ser as funções do sistema, que a gente vai calcular o imposto e enviar o e-mail. Tá? Então para iniciar nossa classe aqui, eu vou colocar um método construtor que é definite self para ele iniciar a nossa classe. Então eu vou iniciar aqui self.window, ele vai ser igual tk, que é a nossa janela, tá? E aqui eu vou colocar self.window.mainLoop, que é para ele iniciar a nossa janela já, tá? Então, feito isso daqui, ele já vai criar uma janela simples para mim, tá? Ele vai criar uma janela e ele vai executar a minha janela. Então, se eu executar essa classe aqui, se eu chamar ela, e aí a gente vai vir aqui para chamar a classe, eu vou digitar aqui embaixo main, né? Já aparece aqui no PyCharm, se você estiver usando o PyCharm, ele já vai aparecer aqui. Então, se ele for o arquivo principal, ele executa o que estiver abaixo, tá? Vou colocar aqui program, vai ser igual main window. E aí ele vai aqui executar a minha classe, tudo que estiver lá, tá? Então vamos dar o play aqui para ver. Ele criou uma janelinha bem simples, tá? Sem nada, tá? Que é só isso daqui. Só isso aqui já criou uma janela no Tinter, tá? E aí a gente vai começar a colocar elementos, atributos nessa janela, tá? Para começar, a gente vai vir aqui self.title ou self.window.title. E aí a gente vai colocar um título nessa janela. Calculadora de CMS-ST. Tá. E aí a gente vai colocar também um background. Para colocar um background, uma cor de fundo, a gente basta digitar self.window, configure, e aí a gente vai digitar aqui background. E aí vamos colocar igual, tá? Eu já peguei uma cor que eu separei, que é aquela da preview, vou usar aquela cor mesmo. Vocês coloquem a cor que vocês quiserem aí, tá? O hexadecimal da cor. Então aqui, se eu executar a minha janela, ela já vai ter um título e um background, né? Olha só, que legal, já mudou a cor e já tem um título. Só que ela tá pequena ainda porque não definiu um tamanho. Então a gente vai definir um tamanho agora, tá? Self.window.geometry. E aí eu vou colocar aqui 700 por 500. Então ela já tem um tamanho. E aí agora aqui eu vou colocar também self.window.resizable, que é para que eu quero que ela aumente ou diminui o tamanho, né? Então se eu colocar aqui true, e true quer dizer que ambos os lados eu posso esticar ou diminuir a minha tela, tá? Quer ver? Eu vou só executar aqui, ó. Perceba que ela já deu
apareceu o título, já mudou, e eu venho aqui e consigo fazer isso aqui para ambos os lados. Se por acaso eu mudar isso aqui para false, e aqui false, perceba que agora eu não tenho mais a opção, ela ficou com tamanho fixo. Nem maximizar eu consigo mais, tá? Nem aparece. Então, se você quer uma janela tamanho fixo, você usa dessa maneira aqui, como tudo como false, tá? Eu vou voltar aqui para true, vou deixar como true mesmo. Deixa assim, e é que ela fica responsiva, tá? E aí também eu consigo definir aqui um tamanho máximo, então eu vou colocar aqui ó, self.window.max size. Então eu consigo criar um tamanho, eu coloco o widget 988 e no height eu vou colocar 788, que é o tamanho máximo, então ela não passa desse tamanho a janela, tá? Eu vou colocar também um tamanho mínimo, que são os atributos que eu expliquei aqui do sistema, tá? Ele não vai widget, então ele não vai passar de 400, a largura vai ser o mínimo 400, não vai ser menor do que isso, e nem o tamanho de 300, tá? Se eu executar aqui, ele vai ter um tamanho mínimo, eu não vou conseguir mais, eu coloquei o resize para você ver, tá vendo? Eu não passo disso e nem disso, então ela fica desse tamanho mínimo da tela, não consigo reduzir mais, tá? Por isso que eu coloquei aqui o resizable, senão eu não conseguia. E quando eu maximizo, ela fica nesse tamanho máximo aqui, que é o também que eu defini, tá? Perfeito. A gente já criou aqui os atributos e agora a gente vai colocar elementos nessa janela, tá? Para isso, a gente vai vir aqui definir um método que vai ser tela. E aí nessa tela a gente vai começar a colocar algumas coisas aqui, tá? Deixa eu ver. Vamos colocar aqui uns botões. Então a gente vai colocar aqui alguns botões, algumas labels. E aí a gente vem aqui, self.lbs valor, que é label valor. LBL valor. Opa. Vai ser igual uma label. E a label, o primeiro elemento da minha label, né, que é onde ela vai estar localizada. Então a gente vai estar aqui, como a gente não definiu nenhum frame nesse projeto, ela vai estar localizada direto no window. Então self.window, tá? Então eu vou colocar esse frame na minha janela. E qual o texto desse frame? Então eu vou colocar aqui valor dos produtos. E aí eu vou definir aqui também um background. No background eu vou colocar a mesma cor que eu utilizei aqui, para que ele não fique aquele efeito em volta, né, com nenhum background. Vou colocar aqui. E aí eu vou colocar a cor do texto usando o foreground color, né, que vai ser branco. Essa cor aqui é branca, então ele vai ficar com um texto branco. Para ele aparecer na tela, eu tenho que colocar ele usando o placeSelf.lbl valor.place. Tem 3 formas de colocar isso, tá? Uma é utilizando o grid, a outra é utilizando o pack e a terceira é utilizando o place, que é o que eu prefiro. Por quê? A gente consegue fazer com que o programa no TK Inter fique responsivo, tá? E eu também acho mais fácil para trabalhar com o place. E aí a gente vai utilizar o place aqui. Então o primeiro argumento aqui eu vou colocar relativo x e a porcentagem da minha tela. Então, a minha tela tem 100%. Da esquerda para a direita, eu quero que ele fique em 42%, tá? Que é praticamente no meio da tela. E relativo y, eu vou colocar que é 10%, tá? Então, de cima para baixo, ele vai ficar uma posição 10%. E aí, da esquerda para a direita, 42%, o texto vai ficar praticamente no meio. E aí eu venho aqui e chamo esse método, tá? Eu tenho que chamar ele aqui para ele executar. Então eu coloco self.tela. E aí ele já vai aparecer o elemento aqui, ó, o valor dos produtos na minha tela, tá bom? E aí eu vou continuar adicionando elementos. Segundo elemento, eu vou colocar aqui self.valor prod. Vai ser igual uma entry, que é onde a gente vai dar uma entrada de um texto.
Ele vai estar localizado aqui na minha janela principal. E eu vou colocar o place, eu vou colocar vou copiar aqui para ficar mais rápido, tá? Que eu vou colocar na mesma posição. E aqui eu só vou mudar o Y. Então ele vai estar na mesma direção, eu só vou mudar aqui o final para 15% para ele ficar um pouquinho mais para baixo, tá? E aí quando eu vier aqui e executar, ele já vai ter uma entry aqui para a gente digitar, tá bom? Uma caixinha de texto, tá? Vamos fechar aqui e vamos continuar colocando elementos. Como os elementos aqui, o código se repete, para não ficar muito longo o vídeo, né? Eu vou copiar aqui os elementos e vou colar aqui. E aí a gente já vai, aí vocês só vão adicionando aí, tá? Então eu copiei e colei aqui. Eu adicionei aqui a label IPI, que é a mesma coisa de cima, tá? Onde ela vai estar localizada na window, o meu texto, o background e a cor. E aí o relativo X vai estar tudo na mesma posição e eu só foi adicionando aqui 5 ou 10 pontos para que ele fique um embaixo do outro, tá? Não encavale em cima. E aí chegou no último enter aqui que era o IVA, né? E aí tá ok. Agora a gente vai fazer o que? Incluir um botão. Então self.btn calcular vai ser igual um button. Primeiro parâmetro, como a gente já viu, vai ser a minha janela, que ele vai estar localizado, que não tem nenhum frame. Um texto do botão, que vai ser executar. Vou ter aqui um background, que vai ser o mesmo aqui de cima, então já vou copiar aqui para ficar mais fácil, tá? Para ganhar tempo. E é isso, tá? E aí depois eu vou colocar o meu botão, vou posicionar meu botão. Ponto place. E aí eu vou colocar aqui relativo X. Vou copiar também aqui, tá? Porque é a mesma coisa. Só que aqui na posição eu vou colocar aqui 78 para ele ficar lá para baixo, tá? E aí tem um detalhe, né? Eu quero que o botão, se eu executar dessa maneira aqui, o botão vai ficar bem pequenininho, quer ver, ó? Quando eu executar os elementos, perceba que ele apareceu todos os elementos na tela, né? E o botão ficou um pouco pequeno, então eu quero que ele fique com um tamanho maior. Ou qualquer elemento que você quiser posicionar que ele quer deixar maior, você vem aqui, relativo widget, e aí eu vou colocar aqui o botão, quero que ele fique 20%, tá? E aí eu vou colocar relativo age, que vai ser igual a 0.07. Aqui eu escrevi ao contrário. E aí quando eu executar aqui, o botão já ficou um pouco maior, tá vendo? Ele deu um pouquinho maior. E o botão também tem um terceiro parâmetro que eu esqueci de colocar aqui, ó, que é o comando, tá? Então eu coloco command igual, e aí a função que eu quero que executa. Como eu não criei nenhuma função ainda, a gente vai deixar aqui entre aspas, não vai fazer nada, tá? A gente poderia colocar aqui, ó, um message box para testar, message box.showinfo teste. Vamos ver se ele vai executar. Eu acho que ele vai já chamar executando a função. Ah, ele executou direto, então a gente tem que colocar dentro de uma função mesmo, tá? Para chamar ele sem executar. Ou colocar uma expressão lambda, mas vai ficar um pouquinho mais confuso para vocês, então vamos abordar aqui, tá? Vamos seguir. Então, aqui eu já tenho a tela certinha, agora a gente vai criar o método de calcular o imposto, que é onde a gente vai chamar nessa função. Então, perceba aqui que já deu certinho aqui, ó, eu vou colocar def.calcular. E aí eu vou criar a minha função, tá? A função a gente usou a fórmula da base de cálculo do ICMS-ST, a gente vai repetir ela aqui, tá? Vou fazer passo a passo, eu tinha até deixado um exercício para calcular o ST anterior. Então aqui a base de cálculo do ST é dessa maneira que a gente faz, tá? E a gente vai seguir. Primeira coisa, eu vou capturar os dados lá que eu vou preencher na minha caixa de texto. Então, o meu valor prod vai ser igual float, porque por padrão veio como um texto, né? Então, eu vou converter ele para um número float. Valor
prod.get. Só isso. E aí eu vou capturar esse valor e vou colocar numa variável. O IPI vai ser a mesma coisa. Float self.ipi entry.get. E aí eu vou repetindo aqui os valores. Frete vai ser igual float self. Coloquei os valores aqui numa variável e agora a gente vai fazer o cálculo de acordo com a fórmula acima, tá? Vocês vão ver como que é simples. Então, base ST vai ser igual. Aí eu vou colocar aqui, abrir parênteses, que vai ser o valor prod, que nem está lá em cima o valor do meu produto, né? Mais o valor do IPI, mais IPI, mais o frete. E aí vai ser vezes, que é igual que está aqui em cima, né? Vezes. Aqui a forma tem seguros e outras despesas, então eu coloquei tudo numa linha só, então vocês podem colocar isso aí, desconto, colocar essas coisas, eu não coloquei, tá? E aí eu vou colocar a fórmula de acordo aqui direto, como se tivesse esses valores. Então, 1 mais o IVA, certo? Vou colocar entre parênteses o IVA dividido por 100, tá? Então aqui eu já consigo fazer o meu cálculo da minha base, de acordo com a fórmula que eu peguei aqui na internet, já está certinho, tá? E aí o valor do ST vai ser igual a minha base ST vezes 18 dividido por 100, porque eu não coloquei um campo aqui de alíquota, tá? Mas como exercício vocês podem colocar o campo de alíquota aí, vezes 100. Então vai ser esse valor menos o valor do produto vezes 0,18. Porque aqui eu também não coloquei o ICMS Inter, tá? Nenhum campo para digitar. Então eu estou fazendo um cálculo direto, né? Aqui não é dividido, aqui é vezes 18% para ele me dar o valor, presumindo que também seja 18% o meu crédito. Mas cria um campo lá e posiciona lá dentro da tela que você vai conseguir preencher e fazer o cálculo. Basta pegar na variável e preencher aqui corretamente que vai estar tudo certinho, tá? E aí, o resultado, né? Vamos colocar uma variável resultado. Vai ser igual meu message box ponto show info, né? Que é mostrar informações. Tem vários tipos de message box. Você pode olhar quando tem erro, quando tem coisa. E a gente vai colocar aqui um resultado. O resultado, o título da minha janela. E aí aqui eu vou usar o f-strings para a gente formatar. 2 pontos. E aqui eu vou colocar minha variável base st. Vou pular uma linha, 2 linhas. E aqui eu vou colocar o meu valor do ICMS-ST. ICMS-ST, 2 pontos. E vou chamar a minha variável aqui, como a gente aprendeu nas outras aulas, valor ST, tá? Então isso daqui vai fazer com que quando eu executar o programa, ele chame lá essa função e me traga esse resultado, tá? Vamos ver aqui. E para chamar a função, basta eu vir aqui no command, né? self.calcular, sem os parênteses, né? Para ele não chamar executando, só quando eu clicar no botão. E ele vai trazer esse resultado para mim, tá? Você vê como que é fácil quando a gente cria classe, aí fica bem mais organizado. Então, vamos testar aqui. 58. Tá vendo que ele calculou aqui automaticamente, tá? Ele calculou aqui a base do ST, o valor do ICMS-ST, tá? Não arredondei aqui. Deu certinho o que é esperado, né? Depois disso, a gente viu que tinha lá uma opção da gente mandar o e-mail, né? Eu vou terminar aqui o programa, vou colocar um código para capturar a mensagem. Então eu vou colocar aqui, ó, mais uma mensagem aqui, um message box. Yes, no, message box.ask yes, no. E aí aqui coloca cálculo. Deseja enviar e-mail? E aí se a resposta print ok. Então, se eu colocar aqui sim, ele vai mandar o e-mail automaticamente para mim, tá?
Eu não criei a função do e-mail ainda, então por isso eu coloquei só print ok. Eu vou colocar aqui return para ele não fazer nada se não colocar, tá? Só vai retornar a função vazia. Então vamos executar aqui. Quando eu colocar aqui os botões, tá? Executar, clicar no botão, ele calculou esse MSST e aí ele pergunta para mim se eu desejo enviar o e-mail, sim ou não. E eu coloquei não, ele só vai retornar, não vai fazer nada. Se eu colocar yes, ele vai imprimir ok para mim aqui na tela, imprimiu, então está funcionando, tá? Para esse vídeo é isso, já ficou longo demais, tá? Então a gente já criou a interface do sistema, criou a função que calcula o ICMS-ST. Lógico, como exercício para vocês, vocês vão adicionar outros campos aqui que estão nessa fórmula, né? Para fazer ela perfeita. Eu acho que acredito que vocês com esse conteúdo já conseguem fazer, tá? E aí, de demais, no próximo vídeo a gente vai fazer a função para enviar o e-mail automático, tá? Então, acompanhe que no próximo vídeo a gente vai começar a fazer isso aí, e aí o projeto fica completo. Obrigado por quem assistiu até o final, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.